Olá, Arena do Gol TV, mais uma vez a gente aqui no programa mais falado do mundo. E aí, meus amigos, tudo bem? Eu, Daniel Costa, Gilson Souza, Hudson Gonçalves, trazendo informações aqui para vocês do Campeonato Brasileiro 2024. Uma rodada aí com alguns jogos atípicos, talvez alguns resultados que a gente não esperava, começando aí por Grêmio 0, Bahia 2. O Grêmio que vem por uma crise aí de ganha e perde toda hora, não sabe se vai ou se não vai, melhora ou não melhora, recupera no Brasileiro com 2 jogos a menos, mas daqui a pouco vem e perde, além dos outros campeonatos, mas falando aqui de Brasileirão ainda, 2-0 pro Bahia. Parece que o Renato Gaúcho está treinando para ganhar uma partida e outra não. E outra não, né? Pois é, né? Perde um, ganha outro, perde um, ganha outro. E engraçado que até dentro de campo, né? Parece que é um outro Grêmio, né? Joga uma partida, joga muito bem, daqui a pouco a outra, parece que a coisa fica bagunçada. E aí, mas novamente, né? Outra derrota aí, perderam pro Bahia, claro. O Bahia também é um forte candidato aí ao título. A tá lutando pelo título brasileiro. Desde o início o Daniel fala Foi isso. diferente, né? Vamos lá, Bahia! Já sabia que seria difícil mesmo pro Grêmio. E Grêmio que estava numa posição na tabela, algumas rodadas atrás, que lutando para fugir do rebaixamento. E aí ele consegue sair com jogos a menos ainda, 2 jogos a menos, sai da zona de rebaixamento, mas permanece no altos e baixos ainda, né? Ganhando, perdendo, empatando. Não consegue se firmar ali com 3, 4 vitórias seguidas para realmente, talvez até beliscar uma Sul-Americana, esboçar algo já pensando no ano que vem, né? Porque esse ano é fugir do rebaixamento. O Grêmio tá difícil. Né? Tá muito difícil aí. O time do Grêmio, na realidade, o Renato Gaúcho está fazendo um trabalho com, né, assim, todo respeito ao time do Grêmio, mas com um time limitado, né? Em relação ao Bahia. O Bahia tem jogadores de mais qualidade. Até o investimento, né? Teve um alto investimento no Bahia, coisa que no Grêmio não teve esse ano. Entendeu? Vai investir para disputar, né? Sim. Não foi só para passear na competição. Exatamente. Investimentos assertivos, né? Jogadores para poder realmente... Não trouxe estrelas, né? Nada muito forte, até comparando com a SAF do Botafogo, que já investiu já com outro nível, mas ele investiu pontualmente para poder lutar pelo título, né? Foi algo mais assertivo. Eu acho que na temporada, assim, o Grêmio, a grande contratação do Grêmio foi o Soteldo, né? Sim, que é um grande jogador. Vem se destacando muito bem. Jogador diferenciado. E ainda tem muita coisa para mostrar ainda, que o Soteldo, ele no Santos, por exemplo, ele jogou demais e é um grande jogador que vai somar muito no elenco do Grêmio, mas o Bahia está com uma consistência aí melhor, está bem mais colocado nos campeonatos e é um time difícil de ser batido, entendeu? Então, esse jogo aí vamos supor que já era previsto o resultado. E também o Bahia tinha que se redimir, né? Porque tinha muitos jogos aí que estavam sem vencer já. Já estava vindo tava também, deixando passar ponto de bobeira ali, claro. Agora se redimiu, ganhou 2-0 aí, 2 gols do Tassiano. Nos últimos 5 jogos do Bahia, 2 empates, 1 derrota e agora emplaca a segunda vitória seguida. Então vinha de altos e baixos realmente o Bahia, né? O Bahia que fica então na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com essa vitória em cima do Grêmio. E o Grêmio permanece fora da zona de rebaixamento na 15ª posição. Saindo do jogo do Grêmio e Bahia, então, partimos para Atlético Mineiro e Cuiabá, 1-1. Cuiabá, aquele time que incomoda. É um time difícil, um visitante. Que não é muito desejado na casa Não é muito desejado, né? Flamengo que o diga. Estivemos lá na Arena do Gol, dentro do Maracanã, e uma dificuldade bem grande. Dando trabalho fora de casa, né? Parece que quando joga em casa é um time, quando joga fora é outro. Não, eles montaram, realmente o Cuiabá ele montou uma estratégia para jogar fora de casa. Né? Fora de casa, esquece que é como se fosse assim, né? Esquece o que a gente faz aqui. Vamos jogar fora de casa, vamos fazer isso aqui, né? Pra poder realmente incomodar aí. Conseguiu arrancar um ponto. Conseguindo um pontinho, né? Tá levando o ponto pra casa. Perdeu um dos principais jogadores do Cuiabá, né? Perdeu pro próprio Atlético Mineiro. Exatamente. O Daverson, que é um grande jogador também, mas mesmo assim, o placar foi 1-1. Exatamente. Atlético Mineiro, que com esse empate permanece ali na 8ª colocação, a já 7 pontos de quem está na 7ª posição, que é o Cruzeiro. Ou seja, já uma distância... O Atlético deu uma segurada, né? Porque tinha o jogo da Libertadores e ele não podia forçar muito também essa partida aí. Era exatamente isso que eu ia falar. Você vê a interferência direta dos outros campeonatos, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, nas opções de força aí, né? Que às vezes o time tem que jogar
os reservas, às vezes joga mesclado, e isso também pode alterar o resultado, com certeza. Sim. Atlético Mineiro, então, que fica ali a 7 pontos do Cruzeiro, que está na 7ª posição, e já o Cuiabá numa situação mais difícil no Campeonato Brasileiro, na 19ª posição, ali na zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos. Já a 4 pontos do primeiro que está fora, que é o Vitória, com 22. Então, uma vitória aqui agora do Cuiabá não tira ele da zona de rebaixamento, né, porque vai depender muito dos resultados à frente. É uma situação bem difícil aí para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Depois tivemos também o jogo do Bragantino. Bragantino que jogou contra o Fortaleza e perdeu, né? Fortaleza, que a gente vinha falando de 5 vitórias seguidas e não para mais, né? Sexta, sétima, tá embalada, né? Vem pra... Fortaleza veio pra buscar esses pontos aí. E é o que a gente acabou de falar também. O Bragantino também poupou o jogador. Sim. Porque tinha que jogar Sul-Americano. Agora a gente vinha falando do Fortaleza desde o início do campeonato, né? Como um time muito forte. Mas a gente não citava o Fortaleza como um dos candidatos ao título. A gente citava o Fortaleza como buscando uma Libertadores, uma Sul-Americana. A Sul-Americana eu já vi o Fortaleza lá, né? Mas ali em cima para buscar a Libertadores. Agora a gente já fala do Fortaleza a candidato ao título. Já tá bem colado, né? Agora bem na frente lá. 45 pontos, né? O Botafogo tem 46 e ele tem um jogo a menos. Então ele é um candidato forte ao título agora. O Fortaleza, muda a história do Brasileirão. Desde a época do Rogério Ceni no Fortaleza, o Fortaleza já vinha mostrando que era um time que estava numa crescente, né? Sim. E isso foi visto agora aí, aquele trabalho dele lá de trás, também não vou tirar, claro, o mérito do técnico Vojvoda, que faz um ótimo trabalho, um excelente trabalho no Fortaleza. E com grandes jogadores aí, Pikachu, Breno Lopes, que tem jogado muito acima da média hoje, ultimamente nos jogos. Sim. E o Fortaleza está um time muito consistente. Vai dar trabalho, já está dando, né, no Campeonato Brasileiro. E pode-se dizer hoje, com o futebol que o Fortaleza tem apresentado, que é um dos grandes nomes aí, de repente, um grande time aí a disputar esse Brasileirão, aí, o título do Brasileirão, porque está incomodando muita gente e não está por acaso. Está fazendo grandes jogos, está ganhando o jogo com um time grande. Não só o Bragantino, né? Também ganhou do Flamengo, do Atlético. E ganhou outras partidas aí fora de casa. Jogos importantes, né, que o Fortaleza foi para mostrar para que veio, né? Ganhou grandes times aí. Exatamente. Fortaleza, então, com 45 pontos, 22 jogos no Campeonato Brasileiro. E o Bragantino na 12ª colocação, já 5 jogos que ele não vem apresentando bons resultados, com apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E vocês veem como é que são as mudanças, né? Como eu falei, o Fortaleza vem numa crescente. E no ano que vem a gente pode ver aí o Fortaleza disputando a Libertadores. Exatamente. Isso é bom pro futebol brasileiro. Total, né? É um campeonato, como pelo menos eu, na minha visão, eu vejo, a gente estava até comentando, né, esses dias nos bastidores, vamos dizer assim, sobre a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Você começa um campeonato sem saber quem vai disputar o quê. Você tem algumas preferências, quem investiu um pouco mais, quem investiu um pouco menos, mas como que vai ser esse comportamento dentro de campo? Como é que vai ser isso tudo, né? Com o treinador, com a parte política, econômica, com patrocínio, como é que vai suportar isso um campeonato inteiro? E isso mediante a outros campeonatos sendo jogados ao mesmo tempo. Então a gente começa o ano no Brasileirão sem saber quem vai disputar o quê. Diferente da Europa, de outros, né, da Espanha, que tem 4, 5 clubes ali que se destacam muito perante os outros. Né? A Inglaterra ainda tem um pouco mais, mas mesmo assim, cerca de 5, 6 clubes que se destacam um investimento muito diferente dos outros. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem alguns com investimento maior, mas dentro de campo a coisa é bem igualitária ali, né? Porque o nosso campeonato é o mais disputado do mundo. É o que o nível dos times, né? Em campo, né? Porque no papel a gente vê outra coisa. Sim. Mas total. Em campo é igual. Não tem time fraco. E você vê que o investimento é interessantíssimo, é importantíssimo. Faz alguma diferença, mas não faz toda a diferença. Não. Porque você vê que tem times que é limitado, porém no Campeonato Brasileiro ele consegue se organizar, como foi o caso do Fortaleza. E, como eu sempre falo aqui, né, em homenagem aí ao grande Canhota de Ouro, um abraço aí pro Canhota, jogo é jogado, lambari pescado. O jogo é entre as 4 linhas. Então, tipo assim, esse crescimento do Fortaleza e esse Campeonato Brasileiro
está mostrando que só o investimento não vai adiantar. Vai resolver. Tem que ter o futebol dentro de campo, como você falou. Exatamente. Para continuar aqui no Campeonato Brasileiro, tivemos Fluminense 0, Corinthians 0. Um jogo morno, um jogo fraco, frio. Até a nível de opções de gol mesmo, 13 chutes para o Fluminense, 8 para o Corinthians a gol, mas com um nível ali que talvez eu esperava mais pela situação dos dois, né? Tanto o Fluminense de sair da zona de rebaixamento, como o Corinthians em se afastar também dessa situação, né? E Pro não foi isso que a Corinthians gente foi viu. mais interessante pro Corinthians, porque ele tá ali um pouco veio mais à frente. Não, e veio jogar fora de Parecia casa, que né? ninguém Levar esse queria ganhar, ponto na dele. verdade. Parecia que... Ó, vamos... Ninguém queria ganhar esse jogo aí. Como se diz aí, é um jogo de comadre, né? Vamos lá empatar aqui, todo mundo sai feliz, um pontinho para cada um, tá tudo certo, que a situação tá... tudo certo. Um jogo aí um pouco frio, né? Vamos dizer assim. O Fluminense, que nessa situação fica na zona de rebaixamento com 21 pontos, com 22 jogos no campeonato, e o Corinthians um pouquinho acima, né? Só apenas na 17ª colocação, com um ponto a mais, empatado com Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ou seja, vamos empatar aqui, ninguém foge, mas também ninguém fica para baixo, né? Vamos permanecer aqui juntinho, que quem ganhar a próxima pode sair fora daqui. Corinthians que vem numa recuperação também difícil no Brasileirão, né? Mudança de técnico, crise econômica, que a gente já falou aqui de forma mais completa em outros vídeos. Quem tiver interesse, é só olhar há 2 rodadas atrás, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente se aprofundou um pouco mais no Corinthians. Já o Fluminense também vinha apresentando uma crise ali financeira, né? Do ano passado, foi campeão da Libertadores, mas que não conseguiu quase nada de investimento para esse ano, mas que faz algumas contratações pontuais e agora começa a esboçar uma recuperação, né? Começou a dar uma acertada, né? Começou a acertar, né? Desandou demais o time. Exatamente. Parecia que ninguém queria jogar, na verdade, né? Alguma coisa estava acontecendo ali, mas eu acho que agora acordaram para o Campeonato Brasileiro. Agora deu uma caminhada, né? Buscar ponto agora, os pontos que perderam, agora eles têm que correr atrás. Ponto. Porque senão Com a ideia de vai jogo visitar a Série B diferente. novamente. E pontos preciosos, né? Porque numa situação dessa de zona de rebaixamento, qualquer ponto Qualquer agora é pontinho muito importante. muito Né? Bem-vindo. Porque jogo de pontos corridos, depois que você se distancia para você recuperar a pontuação, é complicado. Né? Porque cada vez mais o campeonato vai se afunilando, né? Sim. Então, mesmo o Fluminense tendo um novo técnico, uma nova ideia, né? de jogo, enfim, o Fluminense está começando a se recuperar aí. Thiago Silva chegou para acertar um pouco a zaga, né? Ele tava meio bagunçado ali. Acertar Até o muito, Felipe né? Melo tava jogando na zaga, o cara que é volante. E até a postura, né? O Thiago Silva, ele muito impõe ali um diferente. certo respeito aos jogadores. Experiência também, né? Ele e o Marcelo junto, né? Consegue ali dar uma emplacada nisso também aí para melhorar dentro de campo o futebol do Fluminense, né? Tivemos também Palmeiras 2, São Paulo 1, clássico paulista aqui, estádio lotado, e o Palmeiras leva essa vitória para casa aí. Um jogo bem disputado, um jogão de bola entre Palmeiras e São Paulo, mas com muita confusão, muita briga, muita catimba, um jogo bem apertado, né? Algo que a gente vê um pouco mais, vamos dizer assim, na Libertadores, que não é tão comum aqui entre os clubes no Brasil, principalmente no Brasileirão, mas aqui um clássico paulista que o jogo foi pegado. É uma rivalidade grande, né? Palmeiras com São Paulo. O Luciano fez o gol ali de empate, foi provocar ali o torcedor, foi provocar ali os jogadores e acabou dando ruim. Confusão, E tomaram o gol de virada no último minuto, né? Exatamente. Não adiantou nada. E ainda no finalzinho do jogo, toma o gol de virada do Palmeiras, 2-1 do Palmeiras, e acaba perdendo o jogo que estava 1-1 ali, tendendo a um empate nesse clássico, né? Com a provocação do Luciano, a ideia mesmo era o Palmeiras virou, dá mais confusão. Opa, então vamos botar força agora, e aí a confusão estava preparada, né? Palmeiras que está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro com 41 pontos e 23 jogos, ou seja, esse não tem jogo atrasado, e o São Paulo que está ali beliscando, lutando para permanecer na Libertadores, é o 6º no Campeonato Brasileiro, também sem nenhum jogo atrasado. Tirando esse jogo, tivemos Atlético Goianiense e Internacional. O Atlético Goianiense ganha o Internacional de 1-0. O Internacional não bom, né? o Internacional não conseguiu ainda voltar pro... Conseguiu ali se firmar ali nessas vitórias. Consegue, né? Tá diferente do Grêmio, tá vencendo tá mais melhor. do que tá perdendo, mas Apresenta uma melhora. um jogo desse aí contra o Atlético Goianiense, claro que não menosprezando o time do Atlético Goianiense, mas o Internacional era o favorito desse jogo aí, né? Tem mais cacife Tá para poder conseguindo chegar num 3 jogo pontos. desse e ganhar, né?
até não só de investimento, mas trouxe o Roger Machado, que estava muito bem no Juventude, apresentando um excelente trabalho. Muito, né? Mas o problema ali não era só a comissão técnica, você vê que não é só o técnico. Não. O futebol, Não é. o futebol, principalmente aqui no Brasil, mas em qualquer clube do mundo, ele é envolvido ali por uma parte política, econômica, marketing, tem todo um processo ali, né? Torcida, né? O apoio da torcida, tem todo um conjunto ali. E aí o Internacional se perdeu um pouco nisso, principalmente após aquelas enchentes, e não conseguiu voltar nesse nível para jogar no nível que ele sempre esteve ali, que era buscando realmente uma Libertadores, uma Sul-Americana lá em cima. Ainda está nessa luta aí, né? O Internacional tem um jogo a menos contra o Flamengo, né? E mesmo o Roger Machado tendo pro Inter, o Juventude, né, onde ele estava, continuou o trabalho. Sim. O trabalho vem dando certo. Não, Jair Ventura com excelente trabalho no Juventude, exatamente, né? Ou seja, você vê que esse conjunto, quando você troca um técnico, ele se mantém. Já no Inter, como esse conjunto não estava acontecendo, trocou o técnico e não resolveu o problema. Ele tá dando claro uma formulada lá também, né? Porque tinha muita coisa errada. Exatamente. Agora ele tá começando a acertar. É o trabalho de médio a longo prazo, né? O Roger Machado. Então, você vê que o Roger Machado, ele deixou alguma coisa ali no Juventude, que o Juventude não se desarrumou, né? Só tá pegando a ideia aí do Jair Ventura para poder melhorar mais, mas o Juventude tá um time Quem muito... assumiu deu continuidade. É, Que tava dando certo, então podia mudar. é. Exatamente. Continuando, tivemos Criciúma 2, Vasco 2. O Vasco deixando a vitória escapar mais uma vez no finalzinho do jogo. É difícil, né? Um time que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro, apresentou aí uma melhora muito grande, estava lá na zona de rebaixamento, com tendência de realmente voltar a cair, consegue se recuperar, emplaca ali essa entrada na Sul-Americana, se mantém, mas não consegue avançar mais. Finalzinho de partida, toma um gol, perde jogos importantes, que era para ganhar, mas foi um jogo bem lutado ali Qual também. o nome do atacante do Criciúma? Como é que ele jogou? Bolazier. Não é o primeiro nome. Do Criciúma, qual que é o primeiro nome dele? Bolazier faz 2 gols. Yannick Bolazier. Yannick Bolazier. Essa a gente vai ter que gravar de novo. Qual que é o nome dele? Yannick Yannick Bolazier. Isso aqui não é qualquer um. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Isso é o quê? Francês? Francês? Sei lá. Isso aqui a gente tem que buscar saber quem é o Yannick Bolazier, mas fez 2 gols contra o Vasco, não é mole não. No finalzinho e tira o Vasco ali de uma possibilidade de colar na galera de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Não esperando muita coisa, mas pelo menos para se manter firme ali, né, nessa Sul-Americana, que ainda não está nada garantido. Um jogo muito duro, um jogo muito... Ainda não foi um jogo ruim, como o Vasco vinha apresentando, mas ainda não foi aquele jogo de, olha, realmente, o Vasco com desfalques ainda, sem Felipe Coutinho, o Payet já jogando desde o início, quase o jogo todo, mas ainda com desfalques ali. O Vasco que sai dessa situação ali, né, fica com 28 pontos na 10ª colocação, só que o Bragantino e o Juventude têm a mesma quantidade de pontos, o Juventude e o Bragantino 27, ou seja, numa rodada pode cair 3 posições. Garantiu Esse isso, né? empate pro Vasco foi melhor que pro Criciúma. Sim. O Vasco não deixou de pontuar, né? Não deixou de Fora pontuar. de casa. Sim. Não, Já ainda... se ele tivesse perdido. Aí, Sim. E aqui o Vasco a gente já não fala mais da proximidade com a zona de rebaixamento, mas também não confirma ele na primeira parte da tabela, né? O Vasco tá ali em 10º, o Criciúma tá em 14º, né? O Vasco que vinha com a bola toda, trouxe até uma caneca maior aqui do Vascão para tomar uma água hoje. Deixa eu parar a gravação aqui agora. Porque a gente tem que continuar, né? Firme, forte, Vascão, vamos para cima, mas vamos melhorar isso aí que a coisa ainda não tá muito boa, não. Aí agora eu te pergunto, se eu quiser comprar um apartamento, onde que eu procuro? Opa, apartamento é na Toro Imobiliária, meus amigos, é isso aí, nosso patrocinador aqui do Arena do Gol TV, Toro Imobiliária aqui no Rio de Janeiro. Você que vem buscando seu apartamento, comprar ou vender, vem aqui que a gente encontra o imóvel para você. E o piso da minha casa, ele tá meio bagunçado lá, tá meio... HC Sinteco, né? HC Sinteco vem aí fazendo Sinteco no Rio de Janeiro todo. Você que tem piso de madeira, de taco, tábua corrida e quer fazer uma revitalização no seu piso, procura a gente, HC Sinteco, um dos patrocinadores aqui do Arena do Gol, que você vai ter o melhor atendimento do Rio de Janeiro. E se você tem o seu filho de quantos anos? De 6 a 12 anos. De 6 a 12 anos, menino, rapaz ou moça, e ele gosta de futebol, quer aprender mais sobre futebol, começar a jogar? Só procurar o Tijucano. Tijucano. Futebol Clube Tijucano. De 6 a 12 anos, menino ou menina, pode chegar lá que lá eles vão aprender o melhor futebol do Brasil.
E como o Daniel vem dizendo há muitos vídeos, vocês vão ouvir falar muito no Tijucano, pode ter certeza disso. Exatamente. É só mandar uma mensagem pra gente aqui no YouTube ou no nosso Instagram. O inglês aqui é gratuito. Lá no nosso Instagram, manda uma mensagem lá no direct e a gente entra em contato com vocês. Tivemos aqui clássico carioca. Falamos do clássico paulista, de outros jogos, agora o clássico carioca. 4-1 pro Botafogo, um chocolate, relembrando aqui o Vascão, que tem mais de centenas de anos, vamos mudar de assunto. Botafogo 4, Flamengo 1, aqui um jogo inesperado, né? O Flamengo com muitos desfalques, mas isso não quer dizer muito, né? Pro nível do futebol do Flamengo. Mas o Botafogo veio ali também pra mim em si, ali, praticamente a derrota ali já era certo o Flamengo perder o Botafogo. Não com esse placar. Não com esse placar, sim. Não com esse placar, porque o Flamengo está com muitos desfalques, né? 7 ao total, a maioria machucado, mas ficou complicado pro Flamengo, porque as peças de reposição não é igual que estão saindo. Algo até comentar aqui com você torcedor também, que está aí nos acompanhando, né? Não só do Flamengo, mas de outros times, não tem problema. Mas algo não muito comum, né? 7 titulares no departamento médico. Não é algo muito comum. E o Flamengo passou por essa situação essa semana toda, tanto pelo Brasileiro como em outros campeonatos, mas uma situação muito difícil. Por mais que você tenha um bom substituto, né? Talvez a altura, ou um pouquinho menos, mas num nível bom, mas faz falta dentro de campo. Na hora do treino, na hora de tudo, faz a falta. 7 jogadores. Até porque, o exemplo, o atacante titular machucou, o reserva também. Exatamente. O reserva direto e o Gabigol, que é o direto dele, machucou. Quem vai entrar? Não, por mais que você tenha... E o Cebolinha já fora. Tem o Rascaeta. Ou seja, você tem o Bruno Henrique, mas você tem os 3 principais ali fora. E aí só fica o Bruno Henrique, né? Rascaeta machucou. Quem vai entrar no lugar dele? Vai render a mesma coisa que entrar? Não vai. O que acontece? Eu não quero nem ser polêmico a respeito disso, porém estamos em época de política, né? Enfim, nos bastidores aí do Flamengo, eu não sei qual é o interesse da diretoria do Flamengo, porém, cara, você tem um time com o investimento que o Flamengo tem e não cobrar do departamento médico o que está acontecendo com os jogadores, porque estiramento, um sai com estiramento, Pedro, outro Gabigol, o outro acolá se machuca, o outro aqui se machuca. Uma coisa é você tomar um pisão no jogo, né, como nós tivemos aí, e o jogador ser contundido por conta daquele pisão. Isso é uma coisa. Outra coisa é contusão por conta muscular. Né? E isso muda tudo. Uma contusão sozinho dentro de campo. Isso aí vê que, os jogadores estão sendo muito forçados. Tudo bem, mas o Tite ele é um bom técnico que faz um rodízio ali entre os jogadores. Né? Então, calma lá, a gente tem que dar uma avaliada aí se de repente precisa dar uma melhorada nessa parte física, realmente na parte física, exatamente. Preparação física tá fraca. Porque quando foi no tempo do Jesus, machucavam um aqui, mas e jogando a mesma quantidade de campeonato. E jogando a mesma quantidade. E quem entrava ia render da forma que o outro que estava saindo. E o Jorge Jesus cansou de falar até em entrevista, que ele falava o seguinte, meu amigo, o atleta tá aqui para jogar. Ele tem que jogar, não é esse negócio de ficar poupando toda hora. Ele tem que jogar, e jogava em alto nível. Ele, com a preparação física como era boa do Flamengo no tempo do Jesus, muitos não sabem, né? Mas o Flamengo, ao longo do ano, apenas com o time titular mesmo, só jogou 6 partidas. Sim. 6 partidas. Sim. E mesmo assim, claro, todo mundo fala, não, titular, mas nem perceberam. Foram 6 jogos só no ano. Ele jogou o time todo titular. Sim, mas por quê? Quem entrava estava rendendo igual que estava saindo. Exatamente. Mas agora está diferente. Machuca um, não tem outro. Aí machuca o Pedro, machuca o Gabigol. Uma oportunidade para os jovens do Flamengo, né, que já estavam lá junto com o time principal, mas ainda não estavam sendo muito utilizados. Mas e agora o Flamengo vem utilizando muito. Só que daí muda o nível. Ritmo, muda o nível do. Não, o nível. E o nível não é só o nível de futebol, o nível de ritmo. Sim. Porque os outros vêm jogando toda semana. Eles não, eles vêm mais no treino, acompanhando, entrando numa partida, faltando 10 minutos, 15 minutos. É totalmente diferente do que você jogar 90 minutos quase todas as partidas. Suportar aquela pressão de Rascaeta, vai botar quem? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Lohan é garoto novo, vai botar correria. Sim. Rascaeta na cabeça. Eu até falei um negócio essa semana, que eu tenho autoridade para falar isso, porque eu sou flamenguista. Então, porque, para quem não sabe, eu sou flamenguista. Não tem não. Muita coisa então, o que acontece? No papel, o Flamengo tem um ótimo elenco, um dos melhores. Mas no campo não tem mostrado isso. 2 elencos que o Flamengo tem, os reservas e os titulares faz um dos melhores elencos aí no papel.
porque em campo não tem mostrado isso. O Botafogo dominou o Flamengo, eu vi o jogo. Primeiro tempo, segundo tempo, então eu não quero nem comentar. O Flamengo foi totalmente dominado, principalmente ali pelas laterais, Savarino com o Luiz Henrique, destruíram ali o Flamengo. Eu estou falando isso porque realmente o Flamengo, o Tite tem que rever tudo isso aí. Porque o Botafogo foi muito superior ao Flamengo, ficou barato, 4-1, ficou barato. Ainda perderam um pênalti ainda, né? Se eu não me engano foi o Savarino que perdeu o pênalti. E... Não perdeu não, cara. Foi o Rossi que defendeu. O Rossi que vem se destacando. Foi até bom você falar que o Rossi vem se destacando exatamente. aí, né? Fazendo Pela belas defesas. pra fora. O Rossi defendeu. Porém, por que eu estou falando isso? Porque os reservas do Flamengo não estão correspondendo em campo. E isso deixa a gente um pouco temeroso. Você, torcedor flamenguista, pode analisar o que eu estou falando, pode comentar aí no nosso canal a respeito do assunto, porque realmente o nosso atacante Carlinhos não está rendendo nada. Eu até comentei isso, fazendo uma comparação, né, entre ele e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique come a bola. Não tem comparação. Não tem comparação. Talvez não teria nem comparação. Nesse determinado momento, claro, que a gente não está aqui falando mal do Carlinhos, mas está falando nesse determinado momento como ele está jogando em campo. Exatamente. Então, até porque, como que o Carlinhos vai fazer gol se não tem um meio de campo que vai servir? Para servir, exatamente. Se está todo mundo machucado, entendeu? Inclusive, Também. outra coisa, falando desse jogo especificamente, porque a gente está falando aqui já do Flamengo já de algumas rodadas para cá, mas desse jogo específico, a nível de posse de bola, foi até ali bem igualitário, mas porque o Flamengo tem um bom elenco que sabe tocar bola. Agora, quando você vê chutes a gol, o Botafogo deu 19, o Flamengo apenas 9. É uma diferença muito grande para um elenco que a gente vê do Flamengo desde o início do campeonato. Não é o Flamengo que a gente vinha vendo, ou seja, nas últimas rodadas, o Flamengo que já não ataca mais tão bem, que já não tem qualidade, já não chuta mais a gol. A maioria das partidas do Flamengo, as últimas, o adversário teve mais chutes a gol. Sim. Então, tem mais isso um já detalhe. mostra essa Assim, diferença. Tem mais um detalhe, o Flamengo tem tomado gols de bola aérea constantemente. Isso não é de agora, não. Isso. Que já Desde o vem ano passado, acontecendo. isso já vem acontecendo. E a gente vê que essa é uma dificuldade, né? Nessa temporada, agora os últimos jogos está começando a se agravar. Ou seja, quem percebeu isso, Esse ano até que não começa... estava tomando tanto não, mas de um tempo pra cá agora já está Aumentou, Se agravou. Ele levou do Palmeiras, levou do Botafogo, levou agora do Bolívar. Os 3 gols foram iguais, da mesma forma. Da Pode mesma puxar forma. o vídeo dos Pode 3 ver, gols. exatamente. Igualzinho. O cara cruza da entrada da área, o atacante passa por trás do zagueiro E e faz o gol, exatamente. Sim. Sempre. Botafogo que fica então na primeira colocação, se mantém na primeira colocação do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, com 23 jogos. Já o Flamengo em quarto no Campeonato Brasileiro, garantido já a sua vaga na Libertadores, se permanecer entre os 4 primeiros, mas com um jogo a menos. Tivemos também, dando continuidade no Brasileirão, para quase finalizar, tivemos Atlético Paranaense 1, Juventude 2. A gente falando aqui do Juventude, né, que permaneceu ali naquele bom trabalho, ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense. E com gol do nosso amigo Nenê, primeiro gol. Vem jogando bem, né? O Ele jogo vem jogando bem. Vem jogando. Uma experiência. experiência. Falar, né? Ele tem mantido o trabalho, ele está sendo consistente. Jair O Ventura Roger deixou o manteve um trabalho bom pronto, trabalho. quem assumiu só está botando em frente. O Nenê ali, o Jair Ventura tá usando muito bem o Nenê, 43 anos, um cara muito experiente, jogou muito no Vasco, está jogando muito no Juventude e está ajudando esse elenco aí, com certeza. O Juventude vem fazendo jogos aí muito interessantes. Importantíssimos, né? 43 anos não vai se aposentar, não? Eu acho que ele quer chegar até os 50. Quer jogar até os 50. E falar até os 50, o Fernandinho deu uma declaração também essa semana, né? Falando que se deixar ele jogar no nível que ele vem jogando, ele não se machucar, ele vai até os 50. E a gente tem o Nenê hoje aqui como jogador mais velho do Campeonato Brasileiro, com 43 anos, jogando em alto nível, num clube, vamos dizer assim, que não tem um investimento como outros, mas vem jogando muito bem e o Juventude com excelente trabalho dentro desse Campeonato Brasileiro. Ele está aproveitando muito bem a experiência do Nenê. Muito Ganhou bem, de um time que não é qualquer time, o Atlético Paranaense. Bom. Né? Excelente time aí, Atlético Paranaense. Vale ressaltar isso também. Exatamente. O Atlético Paranaense está na 9ª colocação com 29 pontos e 2 jogos a menos, e o Juventude na 11ª colocação com 28, empatado com o Vasco ali, que é o 10º. E o Juventude também com um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Então isso mostra realmente que os dois times ali estão, apesar do meio de tabela, eles vêm apresentando um bom Campeonato Brasileiro. Tivemos Vitória 2, Cruzeiro 2. O Cruzeiro que deu uma alavancada no Brasileirão, né? Mas agora um empate aí com a Vitória, né? Mas nesse jogo aí,
o Vitória que deu mole. Que tava ganhando 2-0. 2-0. Deixou o Cruzeiro entrar pro jogo, buscou o empate. É porque o Cruzeiro é um time que busca contra-atacar o tempo inteiro. Né? É um time que marca muito bem, é um time que Vem pra cima, vem se pra recupera cima, no jogo. se recupera no jogo. Eu costumava falar muito do Palmeiras, né? Que o Palmeiras, ele toma um gol, continua o mesmo futebol. Toma outro gol, continua o mesmo. Ele pode perder a partida, mas não tem aquela de tristeza, já perdemos, não. Eles continuam jogando e o Cruzeiro apresenta isso, né? O Cruzeiro também mudou bastante, apresenta exatamente isso. Cruzeiro que fica depois desse empate, na 7ª posição, com 37 pontos. Deu uma recuperada boa. Deu uma recuperada muito boa. E o Vitória é o primeiro da zona de rebaixamento do lado de fora. Ou seja, esse ponto foi importantíssimo ali para o Vitória. Claro muito que importante. Se ele consegue realmente essa finalização aí de vitória, o Vitória tendo a vitória, né, nesse jogo, seria melhor. Mas pelo menos ele se mantém ali nessa situação, né? Vitória que fica numa posição à frente do Vasco, do Corinthians. Do Corinthians, exatamente, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. É isso aí, meus amigos. Rodada agora do Campeonato Brasileiro. Vamos para a 24ª rodada, começando com o Atlético Goianiense e Juventude. Esse jogo já, às 16 horas. E aí? Jogão, hein? Atlético Goianiense vem de novo. O Juventude vai ganhar. Atlético Goianiense vem de uma vitória, animado por essa vitória, mas o Juventude vem emplacado aí já no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que eu vou de Juventude nessa aí. Teremos também Palmeiras e Cuiabá, o visitante de ouro aí do Brasileirão. Não, hoje não vai dar pra ele, não. Não vai dar nada. Hoje não, hoje eu acho que o bicho pegou agora. Principalmente surpresa, né? Principalmente pelo Palmeiras aí agora 100% focado. Palmeiras mordido. Investimento esse ano no Brasileirão. Só tem isso. Exatamente. O que dificulta, né? As pessoas, agora no Brasileirão vai ter que ficar mais atento ao Palmeiras, que eles vão vir com tudo, porque eles vão só tem essa competição. É a competição deles desse ano, né? Não tem outra pra Se você pensar legal, isso faz a diferença, porque o time titular, por exemplo, só vai focar num campeonato. Sim. Ele vai poder entrar com o time titular e praticamente vai trabalhar todo o elenco para esses jogos, né? Exatamente, para essas partidas. Teremos também no Mineirão hoje ainda às 21 horas Atlético Mineiro e Fluminense. Que jogão isso aqui, hein? Eu acho que esse aqui talvez seja um dos melhores jogos dessa rodada, Atlético Mineiro e Fluminense. Vamos ver dentro de campo, mas eu acho que será um jogão de bola. Isso daí dá para fazer um ensaio do que vai ser, né, hoje no Campeonato Brasileiro, o que vai ser a Copa Libertadores, né? Sim, vão se os encontrar jogos da Libertadores, exatamente. Teremos também Bahia e Botafogo. Vamos lá, meu Bahia. Esse aqui também. Ô, meu Bahia. Isso vai ser um jogaço. Ó, Bahia, ó. Vamos ganhar, Bahia. Vamos lá. Bahia que joga em casa contra o Botafogo, hein? Bahia vai ser fácil o Botafogo não, hein? O Botafogo vem embalado no Campeonato Brasileiro, é o primeiro, mas não será fácil. Aqui o Botafogo buscando aí, teve a primeira vitória, né, em cima do Grêmio aí. Exatamente. Vai buscar mais 3 jogando pontos. Fora de casa, né? Bahia jogando Botafogo fora na liderança. E ele é buscando colar na liderança novamente, Botafogo mordido que o Bahia eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. Copa do Brasil, vai ser um jogaço. Só vai quebrar. E o Bahia, caso consiga essa vitória, pula ali para os 4 primeiros que garantem a Libertadores. Ou seja, o Bahia vai vir com tudo e o Botafogo precisa se manter na primeira. Né? Ou seja, será um jogão de bola. Teremos Fortaleza e Corinthians também, situações diferentes aqui, mas um jogão de bola também, né? Eu arrisco o placar 2-0 Fortaleza. 2-0, eu vou de 2-1 Fortaleza. O Coringão vai meter um golzinho aí querendo se recuperar. Mas o Bahia o Fortaleza joga no Castelão, hein? Vou botar uns 4-1 Fortaleza. 4-1 Fortaleza? Arena Castelão. A cadeira é elástico. Arena Castelão, lotada. Torcida pegando firme lá. Vai vir pra cima, é verdade. É muito difícil ser batido, ainda mais em casa. Aqui já é um clássico gaúcho catarinense, Criciúma e Grêmio. Grêmio na crise, Criciúma precisando vencer para se manter fora da zona de rebaixamento. Aqui vai ser um jogão também de bola, mas um jogo dos desesperados. Aqui já um jogo dos desesperados. Será que é empate de novo? Pois é, mais um empate, né? Para o Criciúma. Ou o Criciúma ganha. Ou o Criciúma pode levar aqui. Né? Criciúma levando isso aqui, uma pergunta aqui direto para você, nosso amigo torcedor, não só do Grêmio, pessoal todo do Rio Grande do Sul, e talvez porque seja isso que você queira, né? Será que o Renato cai se perder aqui essa partida? Que a crise tá feita lá, tá instalada, hein, com o Renato, hein? Mas foi aquilo que eu falei, né? Torcida em cima, muitos repórteres em cima, cobrando de uma forma intensa, o Renato muita desculpa, não defendendo, mas chega uma hora que alguma decisão já estão começando a decolar. Já estão andando, ele tá lá ainda pensando no que aconteceu. Pô. É o que eu falei para vocês, agora no comentário anterior.
O Grêmio está com um elenco limitado, né? E também o Grêmio tem que pensar o seguinte, tudo bem, uma derrota para o Criciúma, consequentemente a saída do Renato Gaúcho. E vai botar quem? Mas o Criciúma também está limitado. E aí? Aí é que tá. Mas tem um nível de investimento, por mais que o Grêmio não tenha investido muito, um nível de investimento diferente. O O Grêmio fez contratações, trouxe Soteldo, trouxe outros jogadores, alguns saíram. É um outro nível, né? Eu acho que a pressão no Grêmio é maior nesse momento do campeonato. Claro, eu vejo dessa forma também. Na etapa que a gente já se encontra do Campeonato Brasileiro, trocar um técnico, será que é uma boa agora? Exatamente. Um técnico que já está fazendo um trabalho há anos. Eu acho que o Grêmio vai ter que avaliar isso muito bem, se realmente é a hora ou não. Porque Exatamente. pode ser uma grande furada trocar o técnico nesse momento. Tem que ver se realmente, como a gente falou em alguns vídeos atrás, a nossa, vamos dizer assim, característica aqui dos clubes brasileiros é o quê? Tá ruim, sai, bota outro. Só que você tem que ver também se os jogadores em campo estão correspondendo. Se o elenco está correspondendo à ideia do jogo do técnico, porque o Renato Gaúcho já provou por A mais B que ele é um bom técnico. Sim. Já ganhou Libertadores. Não, pelo Grêmio, já ganhou aí quase tudo pelo Quase Grêmio. tudo, Já, né? né? Então, Então, tem como essa- jogador e como técnico. Tem Né? essa coisa. Então, Hoje acho em que dia tem no que... mercado, se ele sai, vai botar quem agora na Quem altura é do campeonato? pra Assumir poder... lá, pô. Ah, Gilson, que é Aí tem que técnico. ser o nosso amigo aqui técnico. Cada um no seu quadrado, como a gente fala. Aí é Fica melhor entre o Tijucano e o o Grêmio. Grêmio. Se estiver precisando aí, ó, para alguém para base ou então para avançar um pouco mais aí como técnico, pode levar nosso amigo Gilson aqui. Contratação certa, vai ajudar muito o Grêmio aí, desde a base. Vamos investir na base. Inclusive, a gente falou alguns vídeos, né? A Cheio de jogador bom importância. na base. A gente já falou do esporte, O né? cara não olha pra base Não direito, sei se não. lembra. A importância do investimento na base. Pega um É cara muito lá importante no clube, isso. né? Senta lá na beirada do campo, deixa eu observar esses jogadores aqui da base. Da base. Sim, claro. Ele vai ver os caras que vão se E lá destacar. fora, né, é engraçado que a gente está falando aqui da base agora, mas lá fora a gente vê às vezes algumas contratações milionárias, os times da Europa, quando a Europa como um todo, comprando jogadores da base de outro time, ou seja, já fazendo uma contratação, Sim. não é mais, pô, faz um teste aqui, não. Contratando jogadores da base. Então olha a importância de ter uma base forte para o futuro do profissional. Com certeza. Até daqui mesmo, no Brasil. Olha Sim. quantos que já saíram. E muitos Às vezes são nem lançados. chegaram a jogar no profissional. Não, Foram direto pra lá. exatamente. Não, a importância, Isso que eu ia falar. o exemplo maior talvez que a gente tenha recente disso é o Messi desde 7 anos jogando Sim. no Barcelona. Quem tá lá fora tá mais olhando a nossa base do que quem tá Do dentro. que quem tá dentro. E exatamente. quando joga, quando ele se destaca no clube, ele joga pouco tempo já. Tanto que cada vez mais eles querem comprar os nossos jogadores com 16, 17 anos, só esperando completar 18 por aí. Sim. Foi o caso Só- do Hendrick, né? Sim, do Hendrick, do Estevão, só que o que acontece com isso? A gente perde valor nesses jogadores. É. Sim. Porque se ele chega com 20, 21 anos, já indo para a seleção principal e jogando aqui, o valor dele de compra seria muito maior. E como a gente não tem esse investimento pesado aqui, só um investimento curto, médio, acaba acontecendo isso cada vez mais com eles mais novos, né? Eu não podia perder essa oportunidade nunca da gente, né, frisar aqui o nosso amigo para poder estar treinando o Grêmio aí. Por quê? Né? Desculpa até Renato Gaúcho pela brincadeira, mas eu não poderia perder a oportunidade porque quem diplomou o Gilson, no dia que ele recebeu o diploma dele de técnico de jogador de futebol, né, técnico de futebol no caso, foi o Edu, irmão do Zico. E para você que não conhece a história do Edu, tem muitos jogadores, como por exemplo o Romário, que tem a mãozinha do Edu lá, tá? Então procura pesquisar aí que vocês vão ver. Exatamente. Logo feito, permanecemos no Brasileirão. São Paulo, então, e Vitória. Aqui eu acho que o São Paulo massacra o Vitória e leva aí para ele permanecer lá e buscar essa Libertadores que eles tanto estão querendo aí. E aí? Eu São também acho Paulo, que né? pra mim São o Paulo Vitória- tá. São Aqui Paulo vai ganhar é esse unânime, jogo. unânime. Aqui eu já tinha comprado o ingresso deles aqui, unânime, todo mundo no São Paulo. Eu não vou nem dizer um placar elástico, mas vou continuar A indo no vitória- meu feijão com arroz, que é 2-0. Vitória 2-0 de São Paulo. Teremos também Internacional e Cruzeiro. Aqui é um clássico, é um jogo aqui que normalmente Inter e Cruzeiro é um jogão de bola, mas eu vou no Cruzeiro aqui. Eu acho que o Inter ainda nessa confusão Mas- aí ainda não vai conseguir, mesmo jogando em casa, eu acho que o Cruzeiro vem Eu vou pra, acreditar no Inter. no Inter, vai de Ser Inter, 1 a 0 Inter. Internacional. Eu acho que vai ser 1-0 Cruzeiro.
E eu 2-1, porque eu sempre creio que o outro time vai fazer um gol também. 2-1 pro Cruzeiro. Teremos Flamengo e Bragantino. Aqui agora é a hora. 8 horas da noite amanhã no Maracanã. Agora é a hora do Flamengo poder mostrar que vai lutar realmente pelo título, ganhar esse jogo aqui do E Bragantino. o Flamengo vai ganhar. E o Flamengo vai ganhar. Vai ganhar. Eu vou de Flamengo aqui também. Aqui Robozinho. talvez. Aqui eu vou falar antes dele. Robozinho vai jogar. chegou. Aqui eu vou roubar o placar dele. Vou falar antes. Aqui é 2-0 Flamengo. Já era. Agora eu te coloquei no. 2x0 Flamengo. Agora você tem que falar outro placar. Agora não sei o que você vai falar, não. Amanhã é 3x0 Flamengo. 3-0. 3x0 Flamengo, com a chegada do nosso grande jogador Michael. Michael vem pro jogo Seja amanhã? bem-vindo ao Flamengo. Michael vem pro jogo amanhã, hein? Seja bem-vindo ao Flamengo, nosso robozinho. E vai tirar Pra uma. mim vai ser 4x1 Flamengo, 2 do Michael. Poxa, apostando. Michael, vê lá, hein? Eles estão apostando aqui. Joga aí, hein? E cara vamos veio respeitar voando. que ele foi. Inclusive, vamos fazer uma enquete aqui pro nosso amigo torcedor flamenguista. Pros outros também, mas principalmente para você que é flamenguista. Você aprova essa contratação do Michael? Tendo um elenco hoje que o Flamengo tem com Gabigol, Bruno Henrique, o próprio Lohan, o Carlinhos. Carlinhos. Eu falando aqui mais da Do galera ataque, ali né? da Do ataque. frente mesmo, né? O Luiz Cebolinha, Luiz Araújo. Com essa galera ali que vem todos jogando bem, né? Um pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas todos ali no Michael aí para compor o ataque do Flamengo. E aí, você aprova ou reprova? Ou tá ali, vamos ver. Deixa rolar, né? Eu tô mais no vamos ver. Pelo alto nível que o Flamengo... Não pelo Michael. E eu falo isso não pelo Michael, né? Eu falo isso pelo alto nível que o Flamengo tem hoje. Porque destaque ele estava sendo lá fora desde que ele chegou lá, né? Até o último dia dele, né? E o Mister sempre acreditou nele, E o né? O Mister Mister também. sabe, tem o faro. Então, tipo assim, seja bem-vindo, Michael. Michael aí no Flamengo, então, no Mengão, de volta ao Rio de Janeiro. Mas sem bagunça, hein, Michael? De volta ao Rio de Janeiro com futebol para finalizar com bola de ouro aí no Mengão. E teremos para finalizar essa rodada Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Vasco que vai ter 3 partidas aí com o Atlético Paranaense. Jogo duro pro Vasco. Jogo duro pro Vasco, né? Porque tem Campeonato Brasileiro amanhã, e aí durante a semana, na quinta-feira, às 20 horas, joga com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e na semana que vem joga de novo. Ou seja, 3 partidas, difícil aqui talvez falar um resultado, Tomar apesar de que 2 partidas dessas o Vasco joga em casa. Então, Essa de amanhã pra não e a tomar próxima. 3 costas. Mas Aí eu acho aperta- que a esperança pro Vasco aí é o Vasco vai conhecer melhor o seu adversário 3 jogos seguidos. 3 jogos assim. seguidos, vai se especializar no Atlético Especializar no Atlético Paranaense. no Atlético Paranaense. Assim né? como foi pro Flamengo também, né? Palmeiras. Exatamente. O lado bom disso é que o Vasco joga as 2 primeiras partidas contra o Atlético em casa. É. Ou seja, É. tem tudo aí para nesse início dar uma disparada para depois lá fora tentar se manter Uhum. e na Copa do Brasil, que daí já é outro campeonato, pelo menos se segurar. E provavelmente Mas essa- com a volta aí, né, do Felipe Coutinho. Não, volta do Felipe Coutinho, o pessoal já também aí, apesar de poucos no departamento médico, mas retornando para compor, que faz toda a diferença, né? Muita diferença. Toda a diferença, né? Veguete também voltando. Mas vamos lá, Vascão, vamos para cima. Campeonato Brasileiro, um grande abraço para vocês e vamos que vamos. Arena do Gol, um golaço pra vocês.